Seja bem-vindo a mais um programa do Bíblia Aberta. Neste programa nós queremos abrir a Bíblia e que ela seja o prumo da verdade e da vontade divina. Nesta temporada estamos a estudar o amor e a justiça de Deus. Como Deus consegue aliar estas duas características, o amor e a justiça, de uma forma perfeita. E hoje, neste programa, iremos falar um pouquinho sobre o amor de aliança. Continuaremos a aprofundar o tema do grande amor de Deus, mas também o relacionamento que Deus quer ter com o seu povo. Já sabe, pode estar connosco nas várias plataformas, seja ela no YouTube da Novo Tempo Portugal, seja também através do canal 186 da Mel, ou ainda, se prefere a rádio, através da 91.2 FM da Grande Lisboa, a rádio RCS. O importante é que esteja connosco. Nós vamos falar que o amor de Deus é eterno, sim, já o falámos, é incondicional, mas também não é unilateral, mas sim profundamente relacional. E hoje vamos falar sobre esse relacionamento que Deus quer ter com o seu povo e também que o povo deve ter com ele e uns com os outros. No fundo, este relacionamento vertical que depois se pode verificar horizontalmente. E para nos explicar este tema tão importante, temos connosco o nosso painel residente, o pastor Pedro Esteves, bem-vindo. Obrigado. Também a pastora Hortelinda, bem-vinda Hortelinda. E o Dr. Paulo Sérgio, que estará connosco ainda neste episódio. Bem-vindo também. Obrigado, Paulo. Ok, vamos introduzir aqui a primeira pergunta. Ela vai ser para a Hortelinda, mas eu gostaria de ler 3 textos bíblicos para continuar a fazer jus àquilo que é o Bíblia Aberta. Vou abrir a minha Bíblia. Se você quiser também acompanhar, pode abrir a sua e assim podemos pesquisar no texto bíblico, que é o mais importante aqui. O primeiro texto encontra-se em 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. E diz o seguinte, é um texto conhecido, mas muito importante, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é paciente para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Este é o primeiro texto que vamos focar. O segundo texto encontra-se em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, é um texto do apóstolo Paulo, que diz que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Por fim, vamos voar ao Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, capítulo 33, verso 11, e lemos o seguinte: disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas e que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, por que razão morreríeis, casa de Israel? Hortelinda, estes textos são extraordinários, todos eles têm aqui ensinam algo muito importante, e a pergunta que eu faço é: o que é que estes textos ensinam em relação à atitude de Deus para com o seu povo e, sobretudo, para com a salvação da humanidade? Estes textos podemos dizer que são textos fundamentais, porque eles nos falam de Deus de uma maneira que nós não o podemos perceber. Quando nós vivemos num mundo onde o mal existe, com tanto sofrimento, com tanta injustiça, nós duvidamos muitas vezes desta vontade de Deus. Então, eu penso que estes textos nos falam desta vontade intencional de Deus. Vontade intencional de Deus. Podemos dizer que a vontade de Deus se manifesta de 3 maneiras ou a 3 níveis, não é? Esta vontade intencional ou perfeita de Deus, em que Deus revela o seu desejo, a sua vontade de salvar, o seu por que motivo morrerias quando a vida está à tua disposição? Essa vida que eu te dou, diz o texto de Ezequiel. Portanto, traz-nos esta certeza da boa intenção de Deus para connosco. Depois podemos dizer que há a vontade permissiva de Deus, não é? Que os seres humanos causaram e continuam a causar curto-circuitos aos planos de Deus, e Deus deixa-os agir e mostra as suas consequências, por vezes dolorosas, algumas irreversíveis, mas é pedagogia divina. Deus deixa que cada ato
tenha a sua consequência, porque só assim é que nós realmente podemos aprender. E por último, há a vontade última de Deus. E a vontade última de Deus será a realização plena, última e definitiva da sua vontade. Não poderá ser posta em causa, ninguém a pode realmente adiar, ela realizar-se-á infalivelmente no tempo e nos moldes que Deus tem determinado. A sua vontade prevalecerá. Estes são os 3 níveis, podemos dizer, da vontade de Deus, mas esta vontade intencional de Deus é que Deus quer o nosso bem, Deus quer a nossa salvação, Deus quer a nossa felicidade e Ele só pensa o bem sobre nós, mesmo quando nos acontece o mal. Quando estamos no meio do sofrimento, muitas vezes duvidamos desta boa intenção de Deus, não é? Lembremos-nos que lá no Éden, quando a serpente tentou Adão e Eva, a tentação foi sobre esta intenção de Deus. Porque é que a serpente diz? Foi isso que Deus disse. Não, Deus bem sabe que no dia em que desobedecerdes, sereis como Ele, conhecendo o bem e o mal. Logo, o que Ele não quer é que sejam como Ele. Ou seja, as intenções de Deus não são boas. Deus não tem boas intenções. E eu penso que desde o Éden, de geração em geração, toda a humanidade integrou, portanto, esta mentira. Mesmo os crentes, muitas vezes, quando enfrentamos dificuldades e problemas, duvidamos da intenção de Deus. Mas será mesmo que? Posso mesmo confiar? Lembro uma frase tristemente célebre para mim, de José Saramago, em que ele diz: o Deus da Bíblia não é um Deus de fiar. E muitas vezes é esta impressão que temos de Deus. Deus não é um Deus de fiar. Lembro-me de dizer uma vez a alguém: mas fala com Deus, ora a Deus. E essa pessoa me disse: pois eu orei e parece que as coisas pioraram. E muitas vezes temos esta sensação de que não podemos confiar em Deus, que Deus não é realmente um Deus de fiar. No entanto, em Jeremias 31:3, Deus diz o seguinte: com amor eterno te amei. Pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. O amor de Deus é eterno. Foi antes, já vimos aqui, de nos criar, depois é permanente, portanto é irreversível. Tudo o que Deus faz é precedido pelo seu amor eterno, incondicional, pessoal. Ninguém precisa de convencer Deus a amá-lo. Deus ama-lo. Ninguém precisa de conquistar o amor de Deus com obras, sacrifícios. Não é necessário. Deus já o ama. Ninguém precisa de ter medo de perder o amor de Deus. É a única coisa que não podemos perder. Mas podemos perder todas as coisas. Então o amor de Deus é esta realidade estável, permanente da existência. É este amor que é o pano de fundo que nos permite de ir e vir, cair, levantar, errar. Porque o amor de Deus é permanente, é esta realidade que é esse pano de fundo da nossa existência, não é? O pior que nos pode acontecer é realmente rejeitar esse amor, não é? Como diz a sabedoria personificada no livro de Provérbios: aquele que me rejeita escolhe a morte. E, na realidade, é isso que acontece àquele que não se permite receber este amor. O melhor que nos pode acontecer é sermos receptáculo deste amor. Experimentar o amor de Deus, aqueles que já passaram por essa experiência, é nunca mais se sentir só. É nunca mais se sentir pobre. É nunca mais se sentir perdido. Nem vazio. É nunca mais se sentir vazio. É nunca mais se sentir morrer, como tantos seres humanos se sentem morrer. Esta experiência do amor de Deus transforma a nossa pessoa, a nossa vida, e transforma o nosso olhar que temos sobre Deus, já, não é? Experimentamos o seu amor, sobre nós mesmos, quem somos, o que valemos, porque o amor de Deus nos atribui um valor incomensurável. É verdade. Deus ama-me. Sempre me amou, sempre me amará. Que valor Deus me atribui. Que privilégio ser objeto desse amor. Transforma o nosso olhar também sobre a vida, sobre a morte. E transforma também o nosso olhar sobre o outro, sobre os outros. Receber este amor de Deus é um privilégio tão grande que realmente nos vai levar a olhar o outro de outra maneira. É verdade. Não é? Vai levar-nos a olhar o outro também como objeto desse amor. O mesmo Deus que me ama a mim, ama o outro
seja ele quem for. E se eu sou imitador de Deus, vou amar o outro. E vou amar o outro sendo capaz de amar como Jesus nos diz que devemos amar. Amarás os teus inimigos. Ora por aqueles que te perseguem. Faz bem aos que te maldizem. Porque quando recebemos o amor de Deus, compreendemos que aqueles que o não têm comportamentos desadequados, às vezes aberrantes. Porquê? Porque eles têm um enorme vazio, uma enorme falta neles. E a falta é realmente esse amor. É por isso que Jesus diz: aquele que é mau para contigo, não lhe dês aquilo que tu achas que ele merece. Dá-lhe aquilo que ele precisa. E aquilo que ele precisa é de amor. Porque o amor é a única coisa que transforma. É o amor de Deus que nos permite um dia sairmos deste mundo perdido e reencontrarmos o caminho e o projeto que Ele preparou para nós na criação. Muito bem, o Paulo Sérgio daqui a pouco vai repescar este pensamento também, não é? Mas eu gostava de ler convosco talvez os textos que eu mais gosto sobre o amor de Deus e deixava para todos, que eu acho que é excelente, não é? O apóstolo Paulo, que nos fala em Romanos capítulo 8, a partir do verso 37, ele diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Este amor que tu falavas, Hortelinda, este amor que excede todo o entendimento e que é incondicional, não é? Este amor que mesmo que estejamos longe, esse amor nos busca onde estamos, não é? Vou introduzir aqui uma questão para o Paulo Sérgio, vou fazê-lo com 2 textos, porque há pouco em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz que Deus é paciente para convosco, não é? E vamos agarrar esta parte da paciência ou da longanimidade de Deus para falarmos um pouquinho sobre aquilo que o Paulo Sérgio vai realçar aqui. Mas eu gostava de ler 2 textos. O primeiro encontra-se em Salmo 33, 5, e diz assim: Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade de Deus. Não é? E também em Salmo 145, 9, que diz: a ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com o saltério e instrumento de 10 cordas te cantarei louvores. Perdão, enganei-me aqui, não é neste Salmo, mas sim no 145, 9, que diz: o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Assim sim, este é que é o versículo certo. Falar aqui do amor de Deus, e se Deus ama a humanidade, incluindo pessoas com caracteres e ações até indignas, não é? Como é que os cristãos devem entender e praticar esse mesmo amor para com essas pessoas difíceis, que muitas vezes rejeitam o amor de Deus e até rejeitam, às vezes, algo que nós possamos querer dar? Dito isto, e dito de outra forma, qual deve ser a postura do cristão face a este amor de Deus e qual deve ser a nossa postura para com os outros? Bom, se me permitires a brincadeira, nós estamos mais ou menos por altura das festas, terminaram há pouco tempo, e se nossa conversa fosse um bolo rei, tinha saído a fava, não é? Mas graças a Deus temos de facto uma Bíblia com palavras que nos ajudam a ir às questões difíceis, procurando analisar sob o ponto de vista do que Deus espera. E se me permites, eu gostava de ler esse mesmo texto do Salmo 145 na versão que tenho, mais próxima da nossa linguagem corrente. É bom para todos. Tudo o que faz é consequência do seu amor. Quer dizer, é um texto mais simples, mas que traz direto ao assunto. Tudo aquilo que Deus faz é movido, é motivado pelo amor que tem. E se é tudo, é mesmo tudo. As coisas que nós compreendemos, as que compreendemos menos bem, as que aceitamos, as que temos dificuldade em aceitar, aquilo que faz por nós e aquilo que espera que façamos pelos outros. E eu penso que a nossa maior dificuldade, na pergunta que tu fazes precisamente às pessoas que rejeitam ostensivamente, que têm, como disseste, até comportamentos que aos nossos olhos são indignos. Nós temos muita dificuldade em compreender que, sob o ponto de vista de Deus, o amor é um princípio. Não é um sentimento e muito menos está dependente do comportamento daqueles que são o objeto do seu amor. Nós é que temos, infelizmente, com a carga de gerações e gerações em pecado, cada vez mais distantes, digamos assim,
como espécie daquilo que é o ideal de Deus, nós temos uma maneira de pensar que diz que o amor é aquilo que eu sinto por alguém. Só a palavra sinto já nos induz com um grande problema. E se eu sinto por alguém, está dependente daquilo que ele me vai fazer, me vai dizer ou vai provocar na minha vida. E isto é um ponto de partida que não é o ponto de partida de Deus. O ponto de partida de Deus é que o amor é um princípio motivado pela sua decisão de nos amar, que é inabalável. Porque a Bíblia também diz que Deus não tem sombra de variação. Não muda, nem tem sombra de variação. Não está dependente daquilo que lhe fazemos ou que lhe dizemos no amor que tem por nós. E aí eu arriscaria dizer que até o ato contra a natura de destruição do ser humano no momento de julgamento é um ato de amor. Porque imaginar um ser humano a viver eternamente princípios de um governo contra o qual se rebelou seria uma violência. E, portanto, nós temos esta dificuldade de que é compreender o amor como um princípio. Isso não significa que nós temos que aceitar aquilo que as pessoas, respondendo diretamente à tua pergunta, aquilo que as pessoas dizem ou fazem incondicionalmente. Amar incondicionalmente não é aceitar incondicionalmente. Temos que aceitar que Deus as ama e que também as exorta a amá-lo também, e exorta-nos a nós também a amá-las. Na Bíblia, inclusivamente, há esta gradação. Nós encontramos 2 patamares do amor que devemos ter aos outros em textos diferentes. Em Mateus 22, 37, 38, Jesus diz que o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração, a alma e entendimento, e depois diz, o segundo é parecido, ama o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, dizendo que é parecido, é que está quase a colocar ao mesmo nível o amor ao próximo do amor que devemos ter a Deus. Por isso é que diz parecido. Mas em João 13, 34, 35 vai subir a fasquia, digamos assim, daquilo que é o alvo do amor que devemos ter aos outros. Jesus diz assim, assim dou-vos agora um novo mandamento, que se amem uns aos outros, como eu vos tenho amado, assim devem amar-se uns aos outros. Já não é só o amor que nós temos por nós, mas o amor que Deus tem por nós que deve ser canalizado através de nós para as outras pessoas. Eu vou ler uma citação, está num livro chamado Patriarcas e Profetas, e diz o seguinte: o verdadeiro amor é um princípio elevado e santo, inteiramente diferente no seu caráter daquele amor que se desperta por um impulso e que subitamente morre quando severamente provado. Ou seja, o amor impulsivo é um amor que, quando é sujeito a uma prova dura, desaparece, ele desvanece. E não é assim que Deus de facto nos ama a nós, nem é assim que nós queremos ser amados por Deus. O que temos dificuldade é em compreender que Deus ama mesmo não sendo correspondido. Isso não estou com isto a querer dizer, e acho que todos nós compreendemos que isto não é de maneira nenhuma a promoção de uma graça barata. Não é possível a Deus salvar alguém que não queira ser salvo. Nós não estamos a dizer que Deus vai aceitar digamos assim, a eternidade de alguém que rejeitou os seus princípios. Mas não foi por não ter amado. Foi por não ser possível, face àquilo que é a decisão da pessoa. Eu tenho que ler aqui um texto muito importante, se me des permissão, que está em Mateus 5, 45, onde Jesus está, de facto, a ter palavras muito importantes sobre qual é o mais elevado sentido do amor. Que é o amar o inimigo, alguém de quem não se gosta. Amar alguém de quem não se gosta. Já pensaram na contradição da palavra? Faz mal, até. Nós pensamos que o gostar é uma fase... Aliás, até dizemos isso do namoro em relação ao casamento. O gostar é uma fase inicial do amar. E o gostar não tem nada a ver, sob o ponto de vista do que é o princípio, com o amor. Nós até podemos dizer, se me permitem a brincadeira, que nós podemos amar incondicionalmente alguém de quem não gostamos, no sentido de relacionamento, exatamente, sentimental, ou do comportamento, ou daquilo que nos faz. Portanto, o que Jesus diz é: assim procederão como verdadeiros filhos do vosso Pai que está no céu, porque faz brilhar o sol tanto sobre os maus como sobre os bons. O sol é o símbolo de justiça. E manda a chuva cair, tanto sobre os justos como injustos. E a chuva é um símbolo de bênçãos. Portanto, Deus está disponível para abençoar tanto aqueles que são bons como maus. Isto, para o nosso pensamento humano, é contra a natura. Porque nós temos não estou a dizer aqueles que já são convertidos, no sentido do que Deus espera deles. Estou a falar do que é a natureza humana, do que nós vemos no dia-a-dia da nossa sociedade. E vale a pena analisar um bocadinho este texto, muito rápido. Em primeiro lugar, o texto começa por dizer: devem proceder como verdadeiros filhos de Deus. O que significa que este é um teste de semelhança com o caráter do Pai. Ao não compreender que o Pai ama a todos, e não sendo capaz de amar a todos, sobre este princípio do amor, de querer o bem das pessoas, independentemente daquilo que
gostamos ou deixamos de gostar, ou achamos que estão a responder a Deus, é um teste relativamente à semelhança com o caráter de Deus. 1 João 4,20 diz algo muito interessante. Diz assim: se alguém disser eu amo a Deus, mas continuar a detestar o seu irmão na fé, é mentiroso. Porque se não amar o seu irmão, que está ali diante dos seus olhos, como poderá amar a Deus que não viu? Se nós não somos capazes de amar as pessoas que vemos, apesar de mais longe que possam estar de Deus, como é que nós podemos dizer amar o próprio Deus? O texto interpela-nos desta forma. Depois realça, ao dirigir o Pai que está no céu, realça a divindade. Jesus está a falar sobre algo que é santo. Desmascara uma falácia muito grande que havia no seu tempo e que também existe hoje. Esta falácia de que as bênçãos caem sobre os bons e as maldições caem sobre os maus. Se nós pensarmos nisto, as bênçãos caem só sobre as pessoas boas, as maldições sobre as más. Quando nos calha alguma coisa a nós que não é aquilo que nós esperamos na nossa vida, só podemos tirar uma de duas conclusões. Ou a premissa de que a maldição só cai sobre os maus está errada, ou nós somos maus. Pois. Portanto, é uma premissa que está errada, que só pode levar a uma conclusão errada. As bênçãos estão disponíveis para todos. Deus ama de tal maneira que se dispõe a estar disponível para todos. Portanto, não nos compete a nós ajuizar para a salvação ou para a perdição. Agora, o nosso problema, estou mesmo a finalizar, Paulo, é que nós confundimos o amor ao outro com a credenciação do seu comportamento. O perdão ao próximo com a desculpa dos atos do próximo. E o perdão e a desculpa não são a mesma coisa. Nem o amor é a credenciação. Porque é isso que nós queremos para nós. O que nós queremos para nós, no fundo, é o amor incondicional, e para nós, amar incondicionalmente é credenciar os nossos atos. Nós queremos estar justificados, que as pessoas nos amem, independentemente dos nossos atos. E isso realmente não é o que Deus nos está a propor que façamos. Nem Ele em relação a nós, nem nós em relação aos outros. No fundo, nós queremos ser desculpados pelos que fazemos nas consequências, e não tanto perdoados pela natureza profunda do que é pecar. Há esta diferença entre amar incondicionalmente e aceitar incondicionalmente. Por vezes, nós até temos um discurso, e a Hortelinda podia estar, se calhar se tivéssemos uma hora, falaria pela experiência que tem muito sobre isto, porque eu já ouvi falar sobre isto. Nós às vezes temos um discurso sobre a questão do perdão e o amor incondicional, que é desculpabilizador para quem infringe as regras e que é altamente penalizador para quem procura seguir as regras. Porque como nós temos esta noção do amor como sendo um prémio, uma recompensa por um bom comportamento, o que é errado, nós acabamos por dizer que temos que ser capazes de perdoar aquilo que pode ser mais horroroso aos nossos olhos do afastamento de Deus, enquanto que o que Deus deseja verdadeiramente é que as pessoas se afastem desses comportamentos e se aproximem dele. Portanto, dizer que se ama não significa dizer que se aceita. Aceita sem uma mudança de caminho. Não é isso que Deus diz. E esta compreensão do que é o amor incondicional tem que se partir verdadeiramente da premissa de que ele é um princípio que não está dependente nem dos sentimentos, nem dos comportamentos de cada pessoa. Okay. Obrigado, Paulo, por esta explicação também, Paulo Sérgio. Há aqui um texto, aliás, o nosso Deus ama-nos, isso temos estado a falar sobre isto, não é? O apóstolo João diz em 1 João capítulo 4, verso 19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, ou seja, a nossa resposta é o amor para com ele também, mas o Paulo Sérgio veio também aqui destacar o amor que nós temos que ter pelo outro. E eu penso que o Pedro vai continuar um pouco a falar sobre isto. Antes, porém, eu vou ler aqui 2 textos para introduzir então a pergunta ao Pedro. Em João capítulo 15, verso 13, nós lemos o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Isto é um texto muito profundo que o Pedro vai certamente analisar. E em Filipenses capítulo 2, verso 8, o apóstolo Paulo vai nos dar aqui uma achega muito forte relativamente a este amor do próprio Cristo, que diz, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pedro, de que maneira é que o exemplo do sacrifício de Jesus, expresso nestes 2 textos, deve moldar o entendimento do cristão sobre o conceito do amor e do sacrifício e no relacionamento também com os outros? Sim, é isso mesmo. O amor de Jesus tem tantas nuances e ângulos que eles podem ser estudados e analisados, cada um de uma perspectiva diferente. O ponto é que o amor de Deus não é só uma amálgama de coisas ou uma coisa demasiado abstrata.
Então, em Jesus particularmente, como ele é uma manifestação visível, concreta e pessoal de Deus e do seu amor, portanto, Jesus é o amor de Deus a andar aí pela praia, entre as pessoas, nas cidades onde ele esteve. Aquilo é o amor de Deus em carne, manifestado. Portanto, é provavelmente o caminho mais próximo e evidente de como é que se manifesta o amor de Deus. De facto, podemos dizer o seguinte, que em Jesus nós temos um modelo de como é que o amor funciona. E é aí que há várias dimensões do amor de Deus. Os textos que tu leste apontam para uma dimensão, ou um ângulo desse amor, que é a dimensão de humildade e sacrifício. Que é uma dimensão que não pode ser desconsiderada e que, portanto, também nos serve de referência. 2 ou 3 notas que eu acho que serão importantes. A ideia de que amar é dar a sua vida, e o texto diz mesmo que não há maior amor do que esse, aponta-nos para o sentido da disponibilidade de se dar, portanto, de fazer uma entrega de si mesmo. É uma ideia de quê? De despojo. Então, o amor de Cristo implica que amar também tem uma dimensão de se despojar de alguma coisa. Vamos dizer assim, de abdicar. Portanto, ao contrário... Que é uma forma de liberdade, desculpa só interromper. Saber abdicar é uma forma de liberdade. Completamente. Porque, em geral, é onde nós somos muitas vezes menos livres porque é onde nos dói. Exatamente. Não é? Então, é mais fácil ser livre romanticamente nas coisas que a liberdade é boa. Não é? Aparentemente, digamos, mais atrativa. Mas há estas dimensões e o amor de Deus em Jesus Cristo, então, tem muito isto. Estamos a falar de quê? Vou tentar concretizar um pouco mais. Isto significa que o amor manifesta-se também, agora estamos a falar do nosso amor para com os outros, a maneira como nós manifestamos amor. Se seguirmos o exemplo de Cristo, significa que temos que aprender o caminho de pôr a necessidade dos outros acima das minhas necessidades. Bom, isto é uma frase feita, quer dizer, é um clichê muito conhecido, mas que merece ser dito, reforçado, e neste caso usar Jesus como exemplo, que é, qual era a necessidade de Jesus vir à Terra? Nenhuma, porque ele tinha todas as suas necessidades supridas. Qual era a necessidade de Jesus de vir e sacrificar-se e passar por tudo o que passou? Necessidade ele não tinha nenhuma. Mas o seu amor impeliu com satisfação, com agrado, em dar-se. Por isso é que a expressão dar-se talvez seja um bom verbo, porque já consegue ter este equilíbrio. Nós provavelmente conseguimos olhar para a palavra dar-se num sentido mais positivo. Parece belo esta ideia de se dar. É voluntário. É voluntário, eu dou-me a mim, digo à minha mulher, eu sou teu. Ok, há esta dimensão, mas é que dar-se implica abdicar. Se eu me dou, quer dizer que... Deixo de ter. Deixo de ter. Que não fiquei só para mim. Não fiquei só para mim. Portanto, no fundo, agora vamos à palavra-chave que eu quero chegar aqui. O amor de Cristo para nós é uma referência de que egoísmo não cabe em amor. E muito do nosso amor é altamente egoísta. E eu nem digo isto num sentido como se fosse só de autocomiseração. É que muito do amor que nós conseguimos expressar tem uma dimensão de egoísmo. Queremos receber algo em troca. Porque nós naturalmente queremos receber e vamos receber, mas muitas vezes não conseguimos abdicar dessa ideia de receber. Portanto, eu até estou a dar uma ideia, não é mais positiva, mas é compreensiva à escala humana do que é egoísmo. Mas altruísmo é o caminho do verdadeiro amor. Temos que entender isso e, portanto, procurar refletir sobre como é que eu posso ser mais altruísta. A maneira prática que eu tenho de ver como é que eu posso analisar isto é eu questionar-me a mim próprio se algumas atitudes, ações que eu tenho para com as pessoas que mais amo, se elas não são egoístas. Se elas não são sobre mim. Vou tentar dar aqui um exemplo prático e até pessoal. Uma das áreas onde eu mais reflito mesmo muitas vezes, introspectivamente, sobre a questão do egoísmo é na minha relação com os meus filhos. Portanto, na maneira como eu sou pai. A minha reflexão vem muito de trás. Eu vou aqui hoje ser um bocadinho mais vulnerável. Vem muito de trás, vem da minha relação com os meus pais. E muitas vezes eu penso se eu não sou egoísta na maneira como amo os meus filhos. Ou seja, eu quero coisas boas para os meus filhos. Mas às vezes, quando eu sondo bem, eu digo assim, eu quero para eles porque quero para mim.
Eu quero que os meus filhos estudem muito e sejam muito bem-sucedidos, porque eu quero ter o orgulho de os ver bem-sucedidos. E valida-me a ideia de que eu lhes dei uma boa educação e eles são capazes de ter sucesso. O conceito é, muitas vezes, se eu for totalmente verdadeiro comigo próprio, eu estou à procura de autovalidação. Então eu posso estar a ser egoísta, porque se o meu filho ou a minha filha não fossem doutores de nada e não estudassem nada, etc., e fossem, por exemplo, uma coisa humilde, digamos, na vida, naquele sentido do seu estilo de vida, eu ficaria tão satisfeito, ou eu satisfaço-me de que eles sejam uma coisa melhor? Então, nesta luta entre o estatuto, o sucesso, muitas vezes nós estamos à procura do nosso estatuto. Há muita projeção de nós. É projeção de nós mesmos, ou seja, muitas vezes é egoísmo disfarçado de altruísmo. Este é o ponto. Sim. E, portanto, eu temo que muitas vezes nós sejamos altruístas, mas, na verdade, estamos preocupados com o nosso bem. Eu nasci num lar onde compreendi esta tensão de uma maneira interessante, mesmo muito interessante. Os meus pais perderam 2 filhos. Vocês aqui sabem bem até essas histórias. Portanto, eu nasci numa família completamente traumatizada e marcada por uma história dramática. 2 filhos pequenos. Jovens, pequenos, crianças. O meu irmão mais velho, que eu nunca conheci, portanto, eu nasci 5 anos depois da morte dos meus irmãos, porque eles morreram no mesmo ano. Uma brutal tragédia que se abateu sobre a minha família. O meu irmão mais velho, de quem eu, em certo sentido, nasci como uma espécie de substituto. Sim. Eu tenho o mesmo nome que o meu irmão. E eu, na verdade, a minha identidade, em certo sentido, está conectada à do meu irmão. Porque eu cresci, fui educado com uma percepção de que aquela perda enorme foi substituída pela minha presença. E nem digo isto num sentido negativo. Ou seja, eu fui muito amado por causa disso. Eu tenho uma memória das memórias mais claras e profundas da minha existência, em que eu, às sextas-feiras à noite, praticamente todas, durante a minha infância ali, 6, 7, 10 anos, à sexta-feira à noite, eu ia para o quarto dos meus pais, muitas vezes ali com a minha mãe ao meu lado, e eu pegava um molho de fotografias que eles tinham, dos meus irmãos, especialmente do meu irmão mais velho, o Pedro. E eu passava aquelas fotografias uma a uma. Tanto que eu devo confessar, eu por vezes tenho a memória, tenho a impressão de que conheci o meu irmão. A certa altura da minha vida, eu refleti sobre isto e tantas vezes olhei para as fotografias e os meus pais contavam-me histórias. Olha, isto era o teu irmão aqui, isto era o teu irmão ali. Que a sensação que eu tenho é que eu andei com ele, mas não andei nada. Nós criámos uma espécie de memória apesar da ausência. Porquê que eu estou a contar isto? Porque, no fundo, eu depois, quando amadureci, percebi que eu cresci num lar em que eu fui muito amado e muito protegido, mas muitas decisões que os meus pais tomavam sobre se eu podia ir aqui ou não, o que é que eu devia fazer, era proteção de mim e deles. Porquê? Porque eles tinham que se proteger da possibilidade de voltarem a passar pelo mesmo sofrimento. E muitas vezes, aliás, isto nunca fez nenhum trauma em mim, porque eu tenho memória de muito cedo eu compreender que o sofrimento que os meus pais tinham era real. E, portanto, eu era altamente empático. Lembro-me com 13, 14, 15 anos, dizer assim, ok, é melhor eu não fazer nada, nem insistir nada, porque eu não quero que eles sofram. Porque o sofrimento deles era sobre a possibilidade, claro, de me acontecer, por exemplo, alguma coisa e ter um acidente como os meus irmãos tiveram, porque o meu irmão, os 2 morreram relacionados com um acidente, podemos dizer, um morreu num acidente, o outro, a minha mãe, teve um acidente quando estava grávida. Isso pode ter tido alguma relação, no fundo. Eu posso ter um acidente, então o amor dos meus pais é um amor que me quer proteger de eu ter um acidente, mas também os quer proteger a eles. É neste sentido que da dor, protegê-los da dor. É neste sentido, o que eu quero dizer com esta história é que, na verdade, nós, no nosso amor terreno, humano, vivemos numa constante tensão entre altruísmo e egoísmo. E o exemplo supremo do sacrifício de Cristo é caminharmos para uma situação em que nós amamos mais altruisticamente do que egoisticamente. Sim, porque eu penso que não é incontornável termos que fazer esse caminho do egoísmo para o altruísmo. É o caminho do crescimento, da maturidade. Portanto, é normal. Agora, como disse, temos que tender, crescer sempre para um amor despegado de nós. Isso.
seja sobre o outro só. Esta conversa está tão interessante, mas nós temos que falar lá para casa. Temos que avançar, não é? Sim, temos que, porque pedimos que... Porque o tempo é egoísta, não é? O tempo não perdoa, não é? Estimado, temos uma oferta para si. Espero um bocadinho aí em casa, nós iremos falar um pouquinho sobre esta oferta. TV Novo Tempo, o canal do sábado, o canal da esperança. Aproveito a oportunidade para falar-vos deste manual. Este manual é o manual de estudos da Bíblia, um manual que fala sobre a criação, a lei de Deus, enfim, chama-se Eu Creio, revelando a palavra de Deus. O manual tem aqui o índice, tem aqui vários temas. Fala do Cristo e a lei de Deus, justificação pela fé, o que a Bíblia fala sobre a morte, os sinais da volta de Jesus, o plano da redenção, enfim, é um manual excelente para si e para a sua família. Portanto, o que gostaríamos é oferecer-lhe este manual completamente gratuito. A Novo Tempo está a oferecer este manual e pedimos que nos envie uma mensagem para o 933 939291, 933 939291, e a equipa da Novo Tempo Portugal irá enviar este manual para si e para a sua família, um manual de crescimento espiritual para a vossa família. Muito bem, vamos recomeçar. É um tema realmente muito, muito interessante, e este testemunho do Pedro também nos interpelou e a mim até me emocionou, porque eu conheço bem a família e é uma família muito querida para mim. E sabemos que o ensino bíblico, que o amor a Deus é sempre constante e incondicional, já falámos sobre isso, não é? Mas que os benefícios dependem da resposta humana, não é? Isto é algo que no fundo temos estado a falar sobre isto, não é? Que a resposta humana é muito importante aqui nesta questão do amor. E como é que nós podemos equilibrar então esta graça de Deus, que é importante e que vem do céu, uma graça que é um dom imerecido, e a obediência do ser humano? Como é que nós podemos harmonizar estas duas questões? Eu gostaria de ler um texto bíblico que não sei se tu deverias ter lido ou não, mas que diz assim: toda a malícia se acha em Gilgal, porque ali os aborreci. Por causa da maldade das suas obras os lançarei fora da minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Este texto, que estava na base desta pergunta, é um texto muito forte e parece contradizer tudo o que temos dito até aqui, não é? O amor de Deus é incondicional, não tem que ver com as circunstâncias, nem com o comportamento. Lembremos da semana passada da mulher de Oseias. E agora Deus diz-nos aqui: aborreci-os, vou lançá-los fora da minha casa e não os amo mais, não é? O que é que isto realmente quer dizer? Isto, primeiro, enfim, é uma linguagem que Deus usa, podemos dizer, como Deus é um grande pedagogo, não é? E Ele fala a linguagem que os humanos podem entender. E esta é a linguagem que um adulto fará a uma criança, dizendo: não gosto de ti. Foi o Paulo que trouxe esta ideia de: posso amar aquele que não gosto. E é um pouco isto, não é? Deus ama-nos, mas não gosta do nosso comportamento. Neste tempo não se fazia ainda a separação entre o comportamento e a pessoa. Portanto, Deus usa este não os amarei. Mas sabemos que o que isto quer dizer: eu não amo o vosso comportamento. Claro. Então, o amor de Deus, eu comparo o amor de Deus com o raio solar. Nós sabemos que o raio solar, se não tiver uma superfície receptora e ao mesmo tempo refletora, perde-se no vazio, não é? O raio solar em si mesmo, sem uma face refletora, não é nem quente, nem energético, nem luminoso. Perde-se completamente. Assim é o amor de Deus. O amor de Deus tem uma potencialidade extraordinária de vida, de transformação, de sentido. Mas se não lhe dermos uma resposta, se não formos um face a face com Deus para dar uma resposta a este amor, esse amor perde-se completamente, perde-se completamente. Então estes textos mostram-nos que, para que o amor de Deus seja efetivo, ele se possa efetivar, é necessário que haja da nossa parte uma entrega, o entrar numa relação, uma aceitação. E quando isto acontece, Deus, através do Espírito Santo, sabemos que é o maior dom da graça de Cristo, é o Espírito Santo. Deus vai nos capacitar para uma verdadeira obediência à sua vontade. Eu devo dizer que eu não gosto nada da palavra obediência. Nunca gostei. Na infância, talvez por ser rebelde, e depois, mais tarde, não gosto da palavra obediência. Acho que a palavra obediência tem qualquer coisa de ligado à obrigação,
algo de servil, quase. Tens que obedecer. Obedecer uma anulação própria Qual é da a tua pessoa. alternativa, então? Qual é a tua alternativa? Não há alternativa, tens que obedecer. A tua alternativa à palavra obediência qual é? Pois, a minha alternativa à palavra obediência é deixarem-me fazer aquilo que eu acho que é bem. Só que o problema está aí, não é? É que aquilo que eu acho que é bem, o critério é a minha visão, a minha vontade, são as minhas referências, que muitas vezes são falseadas, desadequadas, insuficientes ou impróprias. Mas eu ainda quero dizer que às vezes pode ser uma boa coisa desobedecer. E o ser humano deve desobedecer a tudo aquilo que o diminui, tudo aquilo que o anula como pessoa. Devemos desobedecer. Não temos que ter uma obediência servil. Nem na família, pode ser destrutiva. Nem nos amigos, aos amigos. Nem ao Estado, nem às leis. Ou seja, nós devemos realmente ser capazes de pensar. Isto é verdade. Mas, em relação com a obediência a Deus, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Porquê? Porque a obediência a Deus, as leis de Deus, as orientações de Deus, tudo o que Deus te propõe, vão no sentido da vida. E é isso que nós temos que integrar. A nossa obediência a Deus é uma obediência para a vida. Eu gosto imenso deste texto de Deuteronômio 30, 19 e 20, em que diz assim Deus: eis que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Como? Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. É porque Deus nos ama, que Ele nos dá obrigações, que Ele nos prescreve leis, que Ele nos indica caminhos, que Ele nos dá ordem, que Ele nos dá orientações. E é na obediência a Deus também que a nossa fé é fortalecida, porque é na obediência a Deus que nós fazemos a experiência de que aquilo que Deus diz é verdade. Quando Deus nos diz: aquele que guarda o sábado, eu farei cavalgar sobre as alturas da terra e o sustentarei com a herança do seu pai Jacó. Como é que podemos ver se isto é verdade? É obedecendo. Então a palavra obediência pode ser positiva ou pode ser negativa, dependendo de quem nos exige a obediência. E da motivação, porque se a minha motivação for o amor, não é? Se a minha motivação a Deus for o amor, a obediência vai ser uma obediência por amor e essa obediência torna-se positiva. Exatamente, mas sem obediência não há fé. A tua fé, se não obedeces para fazeres a experiência de que o que Deus diz é verdade, a tua fé tem o quê como fundamento? Claro. A tua fé tem como fundamento a experiência que tu fazes com Deus. Deus diz, tu obedeces, tu vês que é verdade. E é isso que fortalece a tua fé. E é também não só uma expressão de fé, é uma expressão de amor para com Deus. Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E o amor. Obrigado, Hortelinda. Temos agora o Paulo Sérgio, que nos vai falar um pouquinho sobre a questão do perdão. A questão do perdão, eu vou introduzir esta palavra do perdão, não é? Sabemos que em Mateus 18 há uma parábola, que é a parábola do servo incompassivo, e isto em resposta, que Jesus fala esta parábola, ou diz esta parábola, em resposta à pergunta de Pedro: até quando devo perdoar o meu irmão? Portanto, aqui o perdão está intrínseco neste debate, digamos assim, entre Jesus e os seus discípulos. Como é que esta parábola do servo incompassivo nos ajuda a compreender a importância de refletirmos o amor e o perdão com os outros também? Nós vamos ser limitados outra vez pelo egoísmo do tempo, não é? Que não é altruísta connosco. Isto tinha muito que eu gostava de partilhar e que nós podíamos comentar, se calhar os três até, sobre a parábola, mas primeiro tenho que a contar muito rápido, porque há muitas pessoas que podem estar a ouvir que a gente fala em servo incompassivo, para tudo. Então pronto, o que acontece é que nós temos aqui um rei, e Jesus começa por dizer o reino dos céus pode comparar-se a um rei. Portanto, o contexto é, Jesus vai explicar o que é o reino dos céus. E começa a explicar que há um rei a quem há um servo que deve, portanto, um servo
deve muito dinheiro a esse rei. E nós estamos a falar de 10 mil talentos, que houve especialistas que fizeram as contas, eu não as vou contestar, vou só dizer que uma pessoa precisaria de 200 mil anos para poder pagar. Portanto, estamos a falar de um valor impagável. E esse servo apela à misericórdia do rei. O rei vai prendê-lo a ele, à sua família, e ele apela à misericórdia do rei, dizendo, se tiveres paciência, eu vou-te pagar. Portanto, ele quer dispor-se a pagar, e está aqui uma ironia muito fina, muito cómica, porque, de facto, nem que ele trabalhasse muitas vidas se as tivesse, ele conseguiria pagar aquela dívida. Portanto, o que aconteceu não foi que o rei teve paciência para ele, o que aconteceu foi que o rei perdoou a sua dívida. Portanto, quer dizer que ele já não teria que a pagar. E depois, logo a seguir, continua a história, dizendo que este servo, e há aqui uma coisa muito curiosa, que diz que mal saiu da presença do rei. É tal, os textos têm significado porque são escritos de uma determinada forma. Não tinha passado tanto tempo, é isso que o autor, portanto, que Jesus, ao contar a parábola, quer trazer, pela pena de Mateus. Não tinha passado 20 anos para ele se esquecer que tinha sido perdoado. Foi, mal saiu da presença do rei, ele encontrou alguém que lhe devia muito menos. Não diz qual é o valor, mas dizia algum dinheiro. E decidiu que essa pessoa tinha que ser enviada para a prisão. Portanto, no fundo, este homem o que fez naquele momento foi que pediu misericórdia ao rei para si, mas decidiu aplicar a justiça ao outro. E isto é uma coisa que é muito, muito humana. E lá está, eu estava a ouvir a Hortelinda há pouco, eu vou abrir aqui um pequenino parênteses, tu interrompe-me quando eu estiver no meu tempo. A Hortelinda estava a falar da obediência. Eu acho que eu gostei muito da sua ideia sobre a desobediência, porque a pior obediência que existe é a nossa natureza. A nossa natureza oprime-nos. A natureza com que cada um de nós veio ao mundo é opressora, porque não nos deixa viver a plenitude do plano que Deus tem para a nossa vida. Essa é que é a verdadeira servidão. Não é a servidão a Deus. É uma natureza que não me deixa atingir o potencial de Deus. E realmente este homem queria para ele misericórdia e para os outros o exercício da justiça. E o rei aparece, portanto os colegas foram fazer queixa dele, o rei aparece e colocou, portanto, na cadeia até o último cêntimo que devia. Portanto, se este homem tivesse 200 mil anos, ia ter que estar 200 mil anos na cadeia. No fim, o rei fez o mesmo que ele tinha feito ao outro, não é? Exerceu justiça, porque o rei, para ser justo, e esta de facto é uma parábola que exemplifica princípios do reino de Deus. O rei, para ser justo, teve que exercer justiça para aquele que não soube exercer misericórdia. A injustiça estaria no facto de ele ter sido injusto para o outro, depois de ter sentido a misericórdia. E esta é a grande lição desta parábola, digamos assim. Porque, no fundo, apresenta-nos um Deus que não é desinteressado, nem é distante dos nossos relacionamentos nesta terra. É um Deus que quer que os seus princípios sejam vividos já. Não é só para quando vivemos numa perfeição de caráter, num reino futuro. É para ser vividos já. E é para nosso bem. E é para nosso bem. Mas eu gostava, no fundo, resumindo, até porque não temos muito tempo, Tens um minuto para resumir. que Jesus está a dizer-nos que nós não podemos, por um lado, pedir perdão e misericórdia a Deus e exigir restituição e justiça aos outros. Isto é algo que podemos, na nossa vida, começar por aplicar. Ele liga ao perdão e a misericórdia à misericórdia. E há dois textos, há um salmo lindíssimo no capítulo 85, versículo 10, que diz: a misericórdia e a verdade encontraram-se, a justiça e a paz beijaram-se. É um dos meus textos favoritos na Bíblia. Porque é pelo sacrifício de Jesus que é possível que este rei, simbolizado aqui, seja ao mesmo tempo justo e misericordioso. A misericórdia está em que Jesus sofreu a justiça do nosso pecado em si próprio. Portanto, pensar nas coisas mesquinhas do nosso dia-a-dia, em exercer justiça aos outros, do que nos dizem, do que nos fazem, são alguns trocos, desculpem lá o termo, face à misericórdia que Deus já demonstrou connosco. Ele é que nos deu todos os talentos que nós nunca poderemos pagar na nossa vida toda. Portanto, eu deixo aqui uma última, na análise a este pequenino texto, no livro Maior Discurso de Cristo, a autora Ellen White diz o seguinte: ao aproximar-nos de Deus, eis a condição que temos de satisfazer ao pisar o limiar, que recebendo misericórdia de Deus, nos entreguemos a nós mesmos para revelar a outros a sua graça. Portanto, no fundo, o que este texto nos indica é que nós só podemos, de facto, demonstrar este amor de Deus, desta misericórdia de Deus, quando sentirmos a gratidão a Deus por aquilo que Ele demonstrou por nós. Se nós falharmos em fazer isso, mais do que a preocupação, o Pai Nosso até diz: perdoa-nos a nós como nós perdoamos aos outros, que é uma condição. Mas mais ainda do que o medo de não ser capaz de perdoar, é a constatação do nosso estado,
que não nos permite ainda ser gratos pela misericórdia que já sentimos. Quando não perdoamos, o pior é perceber que não estamos em estado de ter sido perdoados. E neste texto, neste contexto que estamos a falar, o Pedro depois vai finalizar, não é? A última pergunta, também um pouco falar sobre este tema e talvez no prolongamento deste tema. Mas eu gostava de introduzir aqui 2 textos, Pedro, para te dar a palavra. Um texto que acontece em João capítulo 15, verso 12. Eu gosto muito deste texto, que é um texto que Jesus dá como uma ordenança e diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Não é? Já não é só como ao teu próximo, ama ao teu próximo como a ti mesmo, aqui vai mais longe, é como eu vos amei, não é? Este amor incondicional e incompreensível, não é? Mas depois também tem aqui em 1 de João, o mesmo apóstolo, na sua carta, em 1 de João capítulo 4, verso 7 a 12, é um texto muito claro sobre a necessidade de nós amarmos os outros. E eu vou ler aqui de uma ênfase ainda especial na questão do amor vertical, mas também amor horizontal. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para connosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Não é? E é nesta questão, numa sociedade atual como a nossa, diferente, talvez uma sociedade exigente, como é que nós podemos ver isto, Pedro? Nós temos que ter em consideração que a integridade do testemunho cristão depende da forma como nós manifestamos o amor aos outros. Por isso é que o tema do amor ao próximo no contexto da experiência cristã é muito mais relevante do que parece, ou do que à partida poderíamos considerar. Porque ele é a manifestação desse amor, o tipo de aliança que construímos com os outros e a favor dos outros, diz muito sobre o que Deus está a fazer ou não teve oportunidade em nós. Um texto que ilustra muito bem isto, aliás, é na continuidade desse, que é o versículo 20, diz que se alguém disser eu amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Quer dizer, é uma coisa dita com uma clareza que não é que mais direto era impossível. Portanto, para que o amor de Deus seja tangível, especialmente num contexto de que há pessoas que não estão sensíveis a esse amor, não é? Na linguagem cristã, muitas vezes chamamos a isso do testemunho, que é sou para muitas pessoas a única ligação que elas têm a Deus, a uma ideia de Deus, uma vez que elas não creem, não o conhecem ou nunca foram instruídas a partir dos valores que a Bíblia ensina. Há aquela célebre frase de que para muitas pessoas a única Bíblia que alguma vez vão poder ler é a minha vida, uma vez que elas, por enquanto, não lhe têm acesso. Nós somos cartas, diz o Somos apóstolo dessas tais cartas abertas. Portanto, eu termino mesmo, a nota é esta. É a integridade da nossa relação com Deus é posta à prova na maneira como nos relacionamos e amamos os outros. Se eu não sou capaz de o fazer, o que está em causa é a natureza da minha relação com Deus. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu abomino alguém que devia amar. Muito bem, um pensamento muito profundo. Bem, obrigado pela vossa participação. Temos muito pouco tempo, mas ainda queria deixar o Paulo Sérgio deixar uma última mensagem para o nosso auditório. É muito rápido, eu agradeço pela oportunidade de aqui estar e principalmente poder abrir a Bíblia e discutirmos estes assuntos. E o apelo que eu deixo é que, em vez de aqueles que nos estão a ouvir só nos ouvirem, possam também ir à Bíblia e passar tempo com ela e, acima de tudo, abrir o coração a Deus, pedindo que nos ajude a todos a compreender o que ela diz e a aplicar. Porque a experiência de ler e de refletir sobre a Bíblia é incomparavelmente superior de qualquer programa que possamos ouvir, e esse é o meu convite. Muito bem, excelente conselho, não é? Irmos à fonte, não é? Uma vez mais, obrigado por ter estado desse lado, foi muito bom tê-lo connosco. Não se esqueça, temos aqui o nosso manual, o manual de estudo da Bíblia, o manual que é a oferta da Novo Tempo Portugal para si e para a sua família.
Portanto, não perca esta oportunidade e envie-nos uma mensagem para o 933 939291, 933 939291, porque certamente será muito benéfico para o seu crescimento espiritual, para o seu crescimento de fé. Não se esqueça, também pode utilizar o mesmo número para nos escrever, deixando alguma sugestão, algum pedido de esclarecimento, alguma dúvida que tenha sobre este ou outros temas, poderá fazê-lo. Temos o encontro marcado num próximo episódio. Não se esqueça, este é o nosso espaço, é o seu espaço, o espaço que queremos que esteja connosco, queremos que desfrute da nossa companhia, assim como nós desfrutamos da sua. Sabemos estar desse lado e é muito, muito bom saber isso. Que Deus o abençoe, assim a sua família, que possa ter uma semana excelente na companhia de Deus e já sabe, não se esqueça, tal como Paulo Sérgio nos disse e nos deixou o conselho, continue com a sua Bíblia sempre aberta para estudar as verdades bíblicas. Deus o abençoe.